A chuva caía pesada do lado de fora, e o som ecoava pela casa vazia, trazendo uma sensação de solidão e despedida. Ana caminhava lentamente pelos corredores, observando os móveis antigos, as fotografias nas paredes e o cheiro inconfundível de madeira úmida, misturado com lembranças de uma vida inteira. O avô havia partido há poucos dias, e ela assumira a responsabilidade de organizar seus pertences. Cada gaveta aberta parecia revelar um pedaço da história daquele homem enigmático que sempre falava pouco, mas carregava nos olhos um universo de segredos. Era como se cada objeto tivesse uma mensagem oculta, um sussurro vindo do passado. Foi no fundo de uma cômoda esquecida, atrás de roupas antigas que já não tinham utilidade, que Ana encontrou algo inesperado. Uma pequena caixa de madeira, simples e gasta pelo tempo, repousava ali como se aguardasse aquele momento há décadas. O coração dela acelerou, pois sabia que o avô guardava apenas o que realmente tinha valor. Com mãos trêmulas, ela puxou a caixa e percebeu que estava trancada. Depois de procurar um pouco, encontrou uma chave enferrujada escondida em um dos bolsos de um paletó antigo. O encaixe foi perfeito. O clique suave da fechadura soou como o início de uma revelação. Dentro da caixa, havia apenas uma carta dobrada, amarelada pelo tempo. O papel era frágil, mas ainda resistia ao toque cuidadoso dela. Ana respirou fundo antes de abrir, sentindo que estava prestes a invadir um espaço íntimo, talvez até proibido. Mas a curiosidade falou mais alto, e quando as primeiras linhas surgiram diante de seus olhos, ela sentiu o mundo girar ao seu redor. Se você está lendo estas palavras é porque já não faço mais parte deste mundo, mas preciso contar algo que escondi por toda a vida. Aquelas frases iniciais foram como um soco no estômago. O avô, tão reservado e fechado, escolhera revelar um segredo apenas após sua morte. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que poderia ser tão grave a ponto de permanecer escondido até o último suspiro? O peso daquelas palavras dava à carta uma aura de mistério e dor. Seu coração batia forte, e os olhos corriam pelas linhas como se cada palavra fosse uma chave, abrindo portas trancadas no passado. O avô falava de sua juventude, de um tempo em que ainda tinha sonhos, esperanças e paixões. Ele confessava ter vivido um amor proibido, uma relação que a família jamais aceitou. Era um amor que o fez sentir vivo como nunca antes, mas também foi sua maior fonte de sofrimento. Forçado pelas pressões sociais da época, ele abriu mão daquela mulher, acreditando estar fazendo o certo. Ana parou por um momento, tentando imaginar o avô jovem, apaixonado, vivendo algo tão intenso e, ao mesmo tempo, tão impossível. As palavras carregavam dor, arrependimento e um vazio que ele jamais conseguiu preencher. Ele falava da solidão, do silêncio que precisou adotar para sobreviver, e de como cada escolha o moldou até se tornar o homem duro e fechado que todos conheciam. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. Ana percebeu que o avô não era distante por falta de amor, mas porque carregava um peso invisível que o impedia de se entregar por completo. Era como se a vida tivesse lhe roubado a chance de ser feliz. Mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Entre lágrimas e confissões, o avô escreveu que desse relacionamento nascera uma filha. Uma criança que ele nunca pôde assumir, que cresceu sem o pai e que talvez ainda estivesse viva em algum lugar. Ana sentiu as mãos suarem. Até aquele momento, ela sempre acreditara ser a única descendente, a única herdeira de sua história. Mas a carta quebrava essa certeza em pedaços, revelando a existência de uma parte da família até então desconhecida. Ana levou a mão à boca, tentando conter o choro. O avô descrevia como foi obrigado a se afastar, como as circunstâncias da época o condenaram a esse silêncio. Ele falava de noites sem dormir, de arrependimentos que o acompanhavam como uma sombra, e do desejo de, um dia, ter a coragem de revelar a verdade, mas nunca conseguiu. E por isso, deixou aquela carta, como um último pedido de perdão, e ao mesmo tempo, um pedido de esperança. Se algum dia você encontrar esta carta, peço que a procure. Diga a ela que nunca deixei de amá-la, que mesmo distante, ela sempre fez parte do meu coração. Eu sei que errei, mas não quero levar esse segredo para sempre comigo. Confio em você para cumprir o que eu não consegui. As palavras finais foram lidas por Ana com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Era mais do que uma revelação. Era uma missão. Uma responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Ana olhou em volta, sentindo o peso do silêncio da casa. Cada objeto parecia ganhar um novo significado. O avô que ela conhecia já não era apenas o homem austero que vivia em silêncio, mas alguém marcado por uma história de amor e dor que moldou toda a sua existência. A carta não apenas revelava um segredo, mas explicava sua vida inteira. E agora, o que fazer com essa informação? Ana sabia que não poderia ignorar. Era como se o avô tivesse depositado toda a confiança nela, pedindo que desse continuidade àquilo que ele não teve coragem de enfrentar. A missão de encontrar essa mulher, essa tia desconhecida, se tornara inevitável. O coração de Ana batia mais forte, dividido entre a dor da perda recente e a chama de esperança que surgia com a revelação. A chuva lá fora parecia intensificar a emoção do momento, como se a natureza participasse daquela descoberta. Cada trovão ecoava como uma lembrança da urgência daquela missão. Ana se levantou, segurando a carta contra o peito, e prometeu a si mesma que não descansaria até encontrar essa parte perdida da família. Era como se tivesse recebido um chamado maior, algo que ultrapassava sua própria vida. Mas a mente dela também se enchia de dúvidas. E se essa mulher não quisesse ser encontrada? E se a verdade causasse mais dor do que alívio? E se, ao revelar o segredo, ela destruísse a imagem do avô que todos guardavam? Cada uma dessas perguntas pesava como pedras em sua consciência. Ainda assim, a necessidade de cumprir o pedido era mais forte. Ana decidiu então pesquisar. Revirou álbuns de fotos, cartas antigas, registros guardados em caixas esquecidas no sótão. Cada detalhe parecia uma pista, uma chave para se aproximar da verdade. A cada descoberta, o coração dela acelerava. A imagem de uma criança em uma fotografia antiga, uma assinatura em um documento amarelado e até nomes mencionados em papéis esquecidos se tornavam fragmentos de um quebra-cabeça que precisava ser montado. A busca não seria fácil, mas Ana estava determinada. Cada passo dado era também uma forma de se conectar com o avô, de entender mais profundamente quem ele realmente foi. O silêncio dele, antes visto como frieza, agora era compreendido como dor. E essa dor, transformada em palavras na carta, se tornava combustível para que Ana seguisse em frente. O tempo parecia suspenso. Ana lia e relia cada detalhe, tentando absorver toda a intensidade daquela revelação. Era como se a carta não fosse apenas um pedaço de papel, mas um portal para outra vida. Um testemunho do coração de alguém que não conseguiu se libertar enquanto estava vivo. A carta agora pertencia a ela, mas a mensagem pertencia ao mundo. A cada noite, antes de dormir, Ana relia as últimas palavras do avô, buscando força para continuar. Era impossível não sentir a presença dele ali, como se a cada frase estivesse ao seu lado, incentivando-a a seguir com coragem. A missão de encontrar essa mulher deixava de ser apenas um pedido. Era uma forma de honrar sua memória, de transformar arrependimento em reconciliação. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Quantos segredos como esse podem estar escondidos em gavetas, caixas e baús das casas de nossas famílias? Quantas histórias não contadas poderiam mudar completamente a forma como enxergamos quem nos criou? Talvez existam cartas, diários, fotografias que guardam segredos capazes de transformar nossas vidas. Se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que descobriu uma verdade oculta após a partida de um ente querido, compartilhe nos comentários. Sua história pode tocar o coração de muitas pessoas e mostrar que não estamos sozinhos quando nos deparamos com revelações que mudam tudo. E se essa história te emocionou, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir histórias assim. Aproveite e se inscreva no canal, ativando o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Aqui, cada narrativa é um mergulho profundo nas emoções humanas, em segredos que atravessam gerações e nos fazem refletir sobre a vida. Ana ainda não sabe como será esse reencontro, mas uma coisa é certa. Aquela carta esquecida no fundo da gaveta não foi deixada por acaso. Era uma chave para um novo começo, para uma reconciliação que ultrapassa o tempo e a morte. O passado pode ter sido marcado pelo silêncio, mas agora o futuro se abre com a possibilidade de cura. E você?
O que faria se encontrasse uma carta como essa? Teria coragem de cumprir o pedido, de ir atrás da verdade, mesmo sabendo que ela poderia mudar tudo? Responda nos comentários, porque sua opinião pode ser o ponto de reflexão que alguém precisa neste momento.